de um líder da igreja, e os relatórios eles são semestrais. Então, depois que você entregar os 2 semestres, com a área de estágio você está livre, né? Você não tem que se preocupar mais. Isso não quer dizer que você não vai continuar trabalhando com a igreja, certamente você vai, principalmente se você recebe alguma coisa dela. Mas se você não é remunerado, você se voluntaria, tá? Você não pode ficar sem entregar o estágio. Você se voluntaria com o pastor e fala, eu preciso, faz parte do curso, faz parte do currículo, e eu preciso então desse relatório de estágio em igreja. E aí, né, você conversa com o pastor, tranquilo, é fácil. Ah, mas o que eu faço? O que o pastor te designar, né? Trabalhar com jovens, com crianças, você tem que estar à disposição e a serviço da igreja, do pastor, e depois ele vai prestar um relatório a seu respeito. Beleza, Varrer um queridos? chão, limpar a igreja. Opa, seja o que for lá, né? Na verdade, o relatório é na área ministerial, né? Mas aí você lava o chão também, se for preciso. O negócio é servir, né? Deus nos chama para servir, sermos servos. Então, às vezes, Professor, pois não. bom dia, Thierry. O senhor falou 3 vias, uma para o pastor, uma para um líder local e outra para quem mesmo? A outra é você quem vai preencher. É a sua via. Certo, obrigado. Certo. Legal. Essa via já vem com as questões prontas? Sim, aí você responde, exatamente. O pastor responde e o líder da igreja responde. E você reúne essas 3 vias e me envia as 3 vias. Não adianta você entregar uma e falar, o presbítero vai entregar, o pastor vai entregar, porque aí eu não recebo, né? Senão eu não vou receber nunca. Então, eu recebo as 3 vias juntos. Então, o aluno é quem fica cobrando o pastor, o presbítero, o líder, aí ele recebe e aí ele remete as 3 vias para mim. Beleza? Tem a data para entregar essas vias, professor, lá para o final? Ou... No final do semestre, geralmente eu dou prazo de 1 mês, dentro de 1 mês, para você ter tempo de enviar, ficar cobrando o presbítero, o pastor, tem pastor que esquece. Quando é em papel, às vezes o pastor perde a via, o presbítero perde a via, isso acontece, né? Eletrônico é mais difícil perder, né? Mas é assim. Vou dar 20 dias a 1 mês de prazo no final do semestre. Mais alguma pergunta com respeito ao relatório? Ficou clarinho? Deu para entender? Deu, né? Então tá joia, queridos. Vocês leram o texto que eu passei para vocês? Quem que leu aí? Todos leram? Sim. Sim? Sim. E como é que foi a leitura aí, o Anderson, o Eduardo, o André, Rogério? O que vocês acharam da leitura do Justo Gonzalez? Esse texto, não exatamente ele, mas eu já li um pouco sobre esses homens do 2º século, do 3º século, e são leituras muito boas, né? E realmente a literatura do Gonzalez é uma literatura nesse sentido. Uhum. E é interessante o início da igreja nesse período que ele registra no capítulo que as pessoas naquele período, a teologia que foi iniciada naquele período, ela não foi de propósito, né? Ela foi mais respostas ao momento civil do Império, né? As perseguições e tal. E é interessante que todo o trabalho, principalmente do Justino Marte, que foi, acho que, o mais prolífico deles, teve mais escritos interessantes, importantes, a ideia era divulgar bastante o material para que parte do ânimo da perseguição era oriundo da população civil, né? Não era nem tanto do Império. Então, de acordo com a repercussão, os boatos tal, aí eram produzidos esses materiais e de forma não só divulgar a fé, mas refutar as calúnias que eram levantadas contra os cristãos nesse período aí. E eu gosto muito de Justino porque, diferente de Tertuliano, que a gente vai ver mais para frente, ele era um rapaz que ele dialogava com a cultura. É muito interessante isso. Ele tinha uma vasta formação filosófica e ele, quando se converteu, ele não fechou as portas para a filosofia. Pelo contrário, ele tentou ver que aquilo que era comum à fé, ele usou a filosofia como ferramenta para dialogar com um público mais elitizado, mais acadêmico, mais erudito, aí, vamos dizer assim,
e ele fez um trabalho muito bom. Eu lembro que na época eu estudei, eu li a primeira apologia dele, e realmente ele era um cara ímpar para o tempo dele. Eu acho que era um homem do seu tempo, vamos dizer assim. Então, é Legal. isso aí. Na época, quando, Anderson? Que época que se diz? Que você leu que a literatura? Eu li, eu acho que já tem uns 6 anos já. Ah, tá. Mas você estava aqui por conta, lendo, ou você estava fazendo um curso? Eu estava, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre patrística nem patrologia. E aí, quando o termo me apareceu, eu falei, nossa, mas o que é isso? E aí eu fui dar uma olhada, eu li o Gonzales, mas eu li uma outra obra em inglês que tinha menção do Justo, do Justino. E aí fui embora. Legal. Achei muito legal a leitura. Foi se envolvendo na leitura, né? Joia. Legal. O que mais, queridos? Quem mais gostaria de comentar aí? Eu acho que é interessante também que eles têm que defender, né, o cristianismo em duas áreas. Nessa área mais filosófica, né? Nessa área que eles tinham que elaborar mais, sistematizar mais a resposta, né? Para enfrentar essas heresias aí. E também aquela parte mais da forma de culto, né? Eles chamavam dos incultos lá, que era acusação de incesto, acusação de comer a criança viva no meio do pão. Umas coisas doidas, né? Não tem cabimento pensar nisso hoje, né? Mas é o que eles estavam enfrentando na época e é muito interessante para sustentar a igreja, né? O cristianismo nesse sentido. Enrolar a criança na farinha e servir na ceia. Não. Ai. Legal. O que mais que alguém que gostaria de comentar aí? Eu acho que... Manda lá, Hudson. Não, vai, pode ir. É um depois do outro, fica à vontade aí. Aí ninguém quer falar. Pode falar, Hudson, depois o Rogério fala. Tá, então vamos lá então. Não, eu comentar a respeito daquilo que o Andrezão e o Anderson já falaram, sobre esse ambiente, né, totalmente hostil ao cristianismo, né, naqueles primeiros séculos lá, e o que esses homens tiveram que enfrentar aí, né, com as suas apologias, né, se impor naquela sociedade que via, né, o André citou aí alguns exemplos, que via o cristianismo como uma forma, sei lá, aberração, sabe? Nosso de incesto, de canibalismo, né? Até o próprio Cristo foi substituído por um asno, né? Falava que adorava um asno crucificado, então era um ambiente totalmente hostil, né? E como esses homens se levantaram para defender a fé cristã é de grande valia, né? Para a gente hoje poder enxergar, né? E admirar também, né? Apesar que alguns deles, né? A gente lendo, a gente vai ver alguns erros, né? Teológicos, digamos assim, mas não tira o mérito. O brilhantismo, né? Isso, o mérito deles fizerem o que fizeram, né? Então essa é a minha observação aí, a minha pequena poesia nessa manhã. Poxa, tá poeta, hein, rapaz? Beleza, hein? Vai lá, Rogério, conta pra nós. Foram 2 pontos que acabaram chamando a atenção, como foi tratado aí, né, pelo André Hudson, agora complementou aí. Esse daí era um. O outro num trecho que o Gonzales coloca o seguinte, né? Há, contudo, alguns perigos envolvidos nesse trabalho, pois, ao mesmo tempo em que se definia, né, a fé da igreja, também se abria espaço para novos problemas que os cristãos primitivos não suspeitaram. É interessante que eles não acompanharam o que aconteceu depois, né, daquilo que eles estavam defendendo. Eles estavam brigando ali, assim, defendendo veementemente ali a fé, e posteriormente acabou surgindo aí um monte de heresias, enfim, daquilo que eles estavam defendendo. Foi um outro ponto que me chamou a atenção aí. É interessante essa questão, como eu já falei para vocês em outro momento, que os apologistas, né, que são os defensores da fé, aqueles que estão fazendo a defesa da fé, eles não têm ainda uma teologia sistemática formada, né? Isso é importante a gente entender. A igreja está construindo a sua teologia sistemática, né? Para nós, hoje nós temos os manuais de sistemática, eles já são um manual de sistemática.
E o que é um manual de sistemática? O manual de sistemática é uma ortodoxia formada. O que é uma ortodoxia? É uma forma de compreensão universalizada da fé, né? É isso que é a teologia sistemática. É a forma como a fé agora está, depois de tantos anos, né? Depois de muitos e muitos anos, quando nós pegamos a teologia sistemática, nós dizemos, olha, essa é a teologia reformada, a teologia sistemática nos moldes reformados. Se você pegar os manuais de sistemática, né, o Berkhoff, Bavinck, Horton, outros, todos eles, você vai ver que cada um, eles têm uma tendência, né, uma inclinação teológica. Às vezes existe até uma discussão entre um outro, eu discordo neste ponto, né, o outro discordo neste ponto de determinados teólogos, mas eles têm um bojo em comum, né, pelo menos os reformados. O que é o bojo em comum da teologia reformada? É que eles creem naquilo que é o essencial que nos distingue de reformados, né? Durante muito tempo, é interessante no Brasil, em que os pentecostais eles usavam as teologias reformadas e eles não tinham, porque as teologias reformadas eram as primeiras a serem publicadas, né? Eles tinham o pensamento pentecostal deles, mas eles meio que brigavam com os livros escritos, até eles começarem a criar os seus próprios livros com a sua teologia de interpretação pentecostal, né? Mas eles, olha, esse tal autor pensa assim, a gente pensa um pouco diferente, tal. Mas aos poucos, cada área de pensamento vai formatando a sua teologia sistemática. É como você pensar, o que é o catolicismo hoje? Ele tem a sua teologia sistemática formada diante dos seus pensadores e autores. É a forma como a igreja, né? Como nós hoje temos vários ramos, mesmo dentro da igreja protestante, temos vários ramos aí, a luterana, né? Como eu já falei para vocês, a anglicana e tudo mais. Cada igreja vai desenvolvendo a sua teologia sistemática, ou seja, a forma, cada denominação, né? Cada grupo de teorias, vamos dizer assim, de interpretações teológicas, melhor colocando. Então, cada grupo faz a sua teologia. A igreja, nesse período inicial, é uma igreja una, tá? Esse momento não tem denominações, né? Digamos assim, que aquilo que nós chamamos de denominações hoje é pós-período da Reforma Protestante, né? Mas logo nesse início a igreja é una, né? A igreja ela está saindo ainda do grupo, como eu falei para vocês, daquele grupo inicial, que é um grupo visto como uma seita dentro dos judeus, né? Ele sai lá de Israel, sai de Jerusalém, sai do grupo dos judeus, os judeus rejeitam os cristãos, a gente sabe disso, né? Os cristãos começam a guardar o primeiro dia da semana, não mais o sábado. Vocês veem que Pedro e João vão para o templo, né? E curam aquele aleijado lá. Então, no início de Atos ali, eles se sentem judeus. São judeus que entendem que Jesus é o Messias do Velho Testamento. E para eles, a fé continuaria. Eles iriam continuar indo no templo e tudo mais, né? Mas eles são rejeitados. E aí eles começam a reunir de casa em casa, tal, os cristãos. E aí há essa diferenciação, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, então o primeiro dia da semana é um dia de importância para o cristão, e eles não são aceitos no templo, então eles se reúnem em casa. Depois, no ano 70, o templo é destruído, né? Aí os judeus têm as suas reuniões e guardando as suas tradições nas sinagogas, que eram os locais de centro de estudo dos judeus, mesmo em Israel, como nas regiões do Império Romano, tal. Por isso que Paulo vai e prega primeiro nas sinagogas e depois prega nas praças, tudo mais. Então, a igreja ela sai desse ciclo judaico e vai para o ciclo gentílico. Então, nós estamos nesse período aí muito inicial da fé cristã. Então, não há denominações cristãs e a igreja não tem uma sistemática. Não sei se vocês leram, vocês perceberam que definir quem é Jesus, né, em relação ao próprio Deus,
Existe uma certa diferenciazinha, mas não existe uma expressão trindade, né? O Gil Gonzalez diz que, deixa eu ver aqui, o último, lá no finalzinho, que ele diz que um deles é que usa a primeira vez a palavra trindade. Deixa eu ver quem que é aqui. Ele diz aqui que quem usa a primeira vez a trindade, a palavra trindade, é o Teófilo de Antioquia, né? Então, eles tinham uma noção da trindade, eles tinham uma noção de Jesus, o Filho de Deus, eles tinham noção do Espírito Santo, né? Eles tinham noção de Deus. Mas isso, reverendo, está claro na Bíblia, que é só abrir a Bíblia aqui, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo, Atos falando, né? Jesus dizendo que eu e o Pai somos um. Isso para nós hoje está muito fácil a gente pensar em trindade. E a gente colocar, né? Quem teria uma definição de trindade clássica aqui para me falar? Explica para mim a trindade. Isso é coisa de escola dominical, quando você vai falar, explicar lá na igreja. O que é a trindade? Nossa, se alguém explicar a trindade aqui, eu vou anotar, porque definir isso aí é difícil, hein, amigão? Anderson. Mas a sistemática, vocês já tiveram na sistemática. O que é a trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma essência e três pessoas. Mas não entendimento, claro, né, professor? Oi? Fala aí, Thierry. Nós temos conceitos sobre a trindade, mas... O Matheus falou aí, Matheus. O que é, Matheus? Repete para nós, Matheus. O conceito dogmático da sistemática, né, é de uma essência e três pessoas. 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Aí já é que a gente fala matemática. Tá. Seria Rapaz. 3 pessoas em uma só substância, né? Trindade. 3 pessoas em uma só substância. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas a substância é a mesma, né? Então, de uma forma ou de outra, vocês já estudaram isso. É a mesma substância, né? Porque se você disser que são substâncias diferentes, logo são seres diferentes de naturezas diferentes. Na natureza deles são a mesma, 3 substâncias, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são 3 pessoas, né, que agem de forma diferente dentro da economia divina, né? A economia dentro da Trindade, que o Pai é o Criador, mesmo fala-se da economia da salvação, né? Ou seja, o Pai é aquele que envia, o Filho é aquele que realiza a obra, o Espírito é aquele que age no coração do pecador para que se converta. Então você tem dentro da ação da Trindade essas 3 pessoas distintas, né? E elas atuam de formas distintas também, mas são coparticipantes em todo o processo da ação deles. Mas esse é o conceito nosso de Trindade 2000 anos depois, né? Durante todo o período de trabalho com as Escrituras, houve uma forma de interpretar o que é a Trindade. Como nós já vimos aqui, né, o teólogo aqui já usou esse termo Trindade, mas vocês veem que eles têm pouca força quando vão falar do Espírito Santo. Mesmo as primeiras formulações, o Espírito Santo é só uma frase, creio no Espírito Santo, né? Mas a mesma pessoa, uma forma de distinguir o Pai e o Filho, ele distingue ali como um dos pensadores distingue como a luz do sol, né? Que reflete, que sai do sol, que a essência vem do próprio sol, mas que é uma luz que ilumina. Então, essas coisas que dizem respeito à sistemática mesmo, elas estão sendo formuladas. O primeiro grande problema, o primeiro grande desafio foi explicar o próprio Deus e a pessoa da Trindade, né, ou as pessoas da Trindade. Então, esse foi o primeiro grande desafio. E esse desafio, ele passa o primeiro, segundo, terceiro século, primeiro, segundo concílio, né? São discussões. E para se definir quem é a pessoa da Trindade. Então, fora isso, depois, aos poucos, outras fórmulas, outras conclusões vão se tomando. Mas nesse primeiro século, como a gente já disse, vocês leram também, é uma questão, é um momento de perseguição. Então, não é um
momento em que a teologia está se inclinando sobre si mesmo, né, para compreender nos seus pormenores, nos seus pontos assim mais definidos. Então, a teologia sistemática ela está se formando. Né? Então, por isso, como alguém disse aí, não sei se foi o Rogério ou outro, alguns perigos vão estar acontecendo. Por quê? Porque a igreja precisa compreender sua própria fé de forma sistematizada. Eles entendem o Pai, eles entendem o Filho, entendem o Espírito Santo, que é o essencial básico da teologia. Né? Se você diferenciar a teologia protestante da teologia católica, hoje em dia, ela pode ter muita diferença, mas na pessoa da Trindade não tem diferença. Né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro da igreja anglicana, também não tem diferença. É a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas com a mesma natureza, né? Com a mesma substância. A preocupação é a mesma substância, né? Mas são três pessoas. Se você vê a teologia ortodoxa, também, nesse básico, aí, nesse miolo de entendimento, aquilo que que não crê a forma trinitariana, a forma da Trindade como nós cremos, nós não julgamos igreja cristã, nós julgamos heresia. Né? Olha, é um ensinamento distorcido da ortodoxia da fé cristã. Mas nesse primeiro momento aí, é um momento em que, na verdade, os cristãos eles estão mais buscando sobrevivência do que formulações teológicas. Eles creem na Bíblia, eles têm a Bíblia, não é todo mundo, a gente sabe disso, que tem a Bíblia completa. Né? A igreja ela distribui os documentos, as cartas, não sei se vocês já estudaram um pouco a respeito disso, né? Dos documentos iniciais, já fizeram crítica já do hebraico e do grego? Já fizeram? Crítica textual? Ou não? Não, então vocês vão, quando vocês fizerem a exegese de vocês, é que a exegese está um pouco distante ainda, né? Vocês estão no segundo ano, logo vocês vão fazer a exegese de vocês, se já não começaram a fazer. Mas aí vocês vão pegar os manuscritos e vão descobrir, olha, tem os documentos tal, os documentos mais confiáveis, ou seja, a igreja ela foi fazendo cópias dos escritos. E tem escritos que são mais confiáveis, o egípcio tal, né, o outro. Então, existe uma classificação de importância dos manuscritos, que foram aqueles que foram reunidos, dos quais nós temos hoje a Bíblia. Né? As traduções que nós temos de hoje, ela é todo esse aparato crítico aí rebuscado dos documentos, que são os documentos que sobreviveram. Não são os autógrafos, né? Você não tem o escrito de Paulo, com a caneta de Paulo, né? Com o papiro, com a pena de Paulo. Você tem cópia das cópias, das cópias, das cópias, das cópias. Então a igreja foi formando essa teologia e mesmo os documentos, eles foram sendo completos naquilo que nós temos a Bíblia hoje. Né? Mas nesse primeiro momento eles não tinham todos os escritos bíblicos, né? Eles não tinham todos os escritos apostólicos principalmente. Então a igreja ela tá crescendo, se formando e completando na sua em todas essas questões escritas, né? Dos documentos e também da sua própria teologia. Mas esse momento dos apologistas aí, então, é um momento em que eles estão defendendo a fé cristã. Né? E aí, como vocês mesmos mencionaram, existia a crítica popular do povão, né? Que achavam estranhos os cristãos. Vocês leram aí a Festa do Amor? Quem se lembra aí? Né? Se leram? Na leitura fala sobre a Festa do Amor. Né? O que é essa Festa do Amor? É da reunião no domingo, na igreja. Você lembra quando Paulo diz lá que vocês devem, quando se reunir, esperar uns pelos outros na ceia? Então, o que é esse momento? É o momento do primeiro dia da semana. Os cristãos se reuniam, eles faziam uma grande festa de amor, que era a comunhão, que era a ceia, né? Eles celebravam, eles comiam, e não era um pedacinho de pão desse tamanhinho, nem era um cálicezinho, né? Desse tamanhinho. Nós usamos aquilo que é simbólico hoje. Naquela época era uma refeição, né? Você se lembra que Paulo diz assim, que quando vocês se reunir, esperai uns pelos outros? Vocês se lembram disso? Por que Paulo diz isso? Porque vinham uns e comia tudo, aí os outros chegavam e não tinha mais nada. Você já fez aquele panelaço na igreja lá? Né?
às vezes acontece, né? Às vezes o povo apressado vem, come tudo, e quem chega depois não tem. Então Paulo diz, gente, vamos organizar isso aqui. Essa nossa Josemar fazia isso, professor. Lá no Q2, lá, a gente fazia o almoço, ele comia tudo, não deixava nada pra gente. Josemar. Tá vendo? É por isso que Paulo diz lá para os irmãos de Corinto, lá, olha, quando vocês se reunir, vocês têm que esperar uns pelos outros, vocês têm que comer todos em comunhão, é a festa do ágape, né? O que é ágape? É amor. Então, os cristãos se reuniam, e para não fazer feio igual o Josimar aí, né? E outros. Ou seja, Paulo diz assim, olha, quando vocês se reunirem, não é para perdição, é para comunhão. Então, vocês têm que esperar uns pelos outros, todo mundo vai comer, né? Todo mundo vai se alimentar. Então, era uma festa de comunhão de amor. Essa primeira tradição, ela está presente aí nesse período dos apologistas, do ágape. Mas esse negócio dos crentes se reunirem, todo mundo, e daqui a pouco comer, pegar lá o pão e pegar o vinho, né? E isso começou a virar lenda popular. Eles pegam uma criança lá, porque eles falam no Filho de Deus, eles parte lá e diz que esse é meu sangue. Deve ser uma coisa louca lá. Eles pegam a criança, envolvem a criança lá na farinha lá, e depois eles quartejam a criança, né? Então, são essas lendas, sabe, lendas urbanas que vão surgindo? É isso, eles não conheciam o que era o cristianismo, né? E o cristianismo era um grupo pequeno que estava crescendo. E os apologistas, então, alguns não dão nem bola para essas lendas. Sabe quando você diz, isso é fake news, né? Eu hoje falei, isso é fake news. Ou seja, alguns apologistas dizem, isso daí, olha, é só olhar a moral do cristão, a forma, os valores dele. Se ele é contra a prostituição, como que a festa dele pode ser uma festa promíscua, né? Se ele zela pela santidade, pela moralidade, que nem vocês gregos zelam, como é que ele pode ser promíscuo e ter uma festa de promiscuidade? Né? Se eles têm alto valor à vida, como é que eles vão matar uma criança? Né? Então, alguns apologistas vão olhar para isso e vão dizer, isso daí é fake news, né? Diriam hoje. Isso aí não tem valor nenhum, notícia falsa. É borbulho aí que não chega a lugar nenhum. Mas existiam aquelas críticas que eram críticas mais severas, dizendo, olha, os cristãos não têm uma formação, é só o povão, são os escravos, as mulheres e as crianças que aderem à fé. Por quê? Porque esses pensadores, os mestres cristãos, nada sabem, eles são ignorantes. Mas aí esses apologistas, né, eles vão se levantando para dizer, não é bem assim. Nós, cristãos, sabemos sim, né, e a teologia é superior à própria filosofia e à religião pagã de vocês. Vocês perceberam também que muitos desses apologistas, eles escrevem aos imperadores. Eles não estão querendo escrever para resolver essas lendas urbanas, né? Eles estão, por quê? Porque, como também o Gonzalez lembra, não existia uma perseguição sistemática contra os cristãos. Estamos falando aqui em vasto império, né? É o Império Romano em todas aquelas nações, todas aquelas regiões lá daquilo que a gente vê lá no Apocalipse, né? As cartas da Ásia, a Ásia Menor, toda aquela região, tudo é onde o Evangelho cresceu, né? Então, os imperadores, eles não têm, havia uma perseguição aqui, uma perseguição ali. Mas o que acontecia? Quando alguém denunciava o cristão, aí então esse cristão era preso e ele deveria, então, se defender da acusação que recaía sobre ele, né? Então, não havia uma perseguição sistemática, era um momento de perseguição, mas se houvesse uma denunciação, aí, então, perseguia-se, prendia o cristão. Então, era uma fé, uma religião, digamos assim, dentre as religiões daquele período, ainda marginalizadas, né? Então, desconhecida no meio dos povos e estava crescendo aos poucos o movimento. Então, esses apologistas, eles estavam defendendo, né, a fé cristã. Eu vou abrir aqui o nosso slide aqui para a gente caminhar um pouquinho, para pensar um pouquinho sobre esses apologistas, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Professor. Pois não, pode falar.
Recente estava conversando com a minha irmã está estudando, ela faz a História da Arte, ela está fazendo doutorado dela, e um dos professores comentou a respeito dessa prática que quando os jesuítas chegam no Brasil, viram para os índios e falam, vocês não podem comer o corpo, né? O canibalismo é pecado. Uhum. E logo na sequência eles ensinam a Eucaristia, né? Que é sempre uma incoerência, uma grande dificuldade para ser ensinado. Que esse é um problema, e aí eu faço a ponte com o que a gente tem conversado, que é um problema já muito antigo do cristianismo. Uhum. Já enfrentado há muito tempo, e é bem confuso o que é dito, né? Exatamente. A questão até da Quem está falando é o Guilherme. Guilherme. Então, Guilherme, existe a questão da interpretação teológica acerca dessa dessa cerimônia, né, desse cerimonial, né, que é feito dentro do cristianismo. Então, de fato, como você disse, no início ele foi mal interpretado, né? Existe uma festa do amor, então se existe o amor, existe promiscuidade. Existe um comer pão e um beber vinho, então eles devem se embebedar. Existe o pão e o vinho, eles dizem que o pão é carne e o vinho é sangue, então tem sacrifício de criança, né? Então, o imaginário do povo acaba formando-se dessa forma. E, de fato, né, imagine você chega num povo indígena que é canibal por natureza, que entende que você se alimentar do guerreiro que você venceu, você está fortalecendo, né, para o indígena, para o canibal, existe um simbolismo, não é simplesmente comer por comer, não é comer por se alimentar porque estava com fome. Para isso, o canibal ele come as caças dele. Comer o guerreiro é um cerimonial para o indígena. Entendeu? É tomar a força do outro, né? Exatamente. Você está incorporando o poder, a força do guerreiro para a tua própria, para você, que é um guerreiro também. Então, na infância não tinha aquela história, não sei se ainda hoje, mas no interior tem, que você tem que engolir o coração do passarinho que você caçou vivo, né? Não sei se já ouviram falar disso. Não, tem que engolir o coraçãozinho do passarinho lá, porque aí você vai se tornar um bom atirador de pedra. Na época, quando a criançada matava pedra, matava a passarinhada no estilingue, né? Então você tem que comer o coração do bichinho lá, porque aí você vai ser um bom atirador, né? Então, existe todo esse simbolismo. Então, para o indígena, o antropófago, né? Comedor de outros, né, e dos seus semelhantes, existe toda essa questão aí. Então, essa questão de sacrifícios humanos sempre teve nas religiões, né? Você vê na Bíblia mesmo, tinham lá os pais que ofereciam seus próprios filhos diante dos deuses. Hoje, as religiões afros, existe, olha, tem que fazer um sacrifício, né? Então, essa ideia de sacrifício sempre houve, e essas questões mais sérias de sacrifício humano. E, nesse sentido, o cristianismo, Jesus é o sacrifício, né? Mas o ritual não é um ritual humano, é um ritual de compreensão do sacrifício de Cristo por nós. Agora, é algo que não é simples, né? Ele precisa ser explicado. Tanto que você tem na fé cristã, dentro dos reformados, ou até mais, tem pelo menos 4 interpretações acerca do que é a Eucaristia, né? Como eu já falei com vocês, você tem a transubstanciação, a consubstanciação, a presença real, né? A presença apenas cerimonial, símbolo apenas, o corpo e o sangue. Depois você tem os reformados calvinistas, como a presença espiritual de Cristo na ceia. Então, todas essas questões para você ver que a própria ceia, esse próprio momento de celebração, essa comunhão, que é uma ordenança, isso também já é algo que mesmo os protestantes, os católicos aí tentam entender exatamente qual é o simbolismo profundo disso, né? Então imagina aquele período em que os cristãos estão também, até eles, tentando entender em profundidade qual o significado disso, o que é o se alimentar de Cristo, né?
o beber o vinho, o cálice, o pão. Então, isso vai dar margem para muito pensamento deles. E os apologistas, eles estão defendendo a fé contra essas coisas e explicando a fé. Mas a questão sistemática não está bem burilada ainda, né? Não está bem trabalhada ainda. E por isso muitas heresias vão surgindo depois. Bom, os apologistas, né? Você encontrar lá em Atos 26:1, você vê Paulo se defendendo diante dos seus inquisitores lá, né? Então, Atos 26:1 mostra essa apologia de Paulo a respeito da fé. 1 Pedro 3, também, 15:16, nos fala sobre defender a fé. Antes, santificai a Cristo em vosso coração, para saberes como responder a qualquer daquele que pedir a esperança que há em vós, né? Então, é a apologia, é a defesa. A palavra apologia mesmo nos lembra um livro, o Diálogo de Platão, né? Quando Sócrates faz a sua defesa diante dos seus acusadores. Então, a palavra apologia significa defesa, tá? Então, defender a fé. Então, você tem a defesa contra o gnosticismo, como nós já vimos, né? E contra o paganismo, e a defesa também contra a filosofia grega, né? Então, aí alguns dos colegas aí disseram que alguns filósofos, alguns teólogos, eles lidaram bem com a filosofia e usaram a filosofia para defender a fé cristã. Outros apologistas disseram não, a filosofia não é uma boa ferramenta para defender a fé cristã. Se você usa elementos de uma outra crença, você pode criar um sincretismo religioso. E esse é o grande perigo também de muitos dos apologistas desse período, é você juntar a religião dos outros. Na verdade, os apologistas, eles estão usando os pensamentos filosóficos, né, para explicar a fé cristã. Então, eles pegam elementos de Platão, né, de outros, de Aristóteles, de outros filósofos, para defender a fé cristã, para explicar a partir desse pano, esse ponto de vista anterior, que já existia na filosofia, por exemplo, para explicar a fé, né? Então, na verdade, a filosofia ela foi fortemente utilizada até o ano 1000, né? Principalmente Platão, né? O pensamento neoplatônico, eles foram utilizados para explicar a fé, né? Então, a teologia foi usada como uma ferramenta até mesmo para trazer fundamentos da teologia sistemática. Ou seja, peraí, com a razão nós precisamos entender a Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas pela nossa razão, nós precisamos pegar os escritos bíblicos dos apóstolos, né, e do Velho Testamento e vamos ter que dizer, então, quem é Deus? Você vai definir Deus. Quem é Jesus? Você vai definir Jesus. Quem é o Espírito Santo? Qual relação que a Bíblia esclarece que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eles são da mesma natureza, eles são pessoas diferentes. Como é que funciona isso? Então, e mesmo muitas ferramentas da própria filosofia acabam sendo utilizadas para explicar isso. O que é a vida espiritual em relação à vida presente neste mundo? Então, quando você usa essas ferramentas, você pode ter bons resultados, mas pode ter distorções também. Por isso, os intelectuais, os apologistas, aí, esses pais da igreja, eles vão trabalhando e eles não estão todos, eles não vão acertar todos eles. A igreja é que vai tomando conclusões, né? Ah, não, isso ele estava certo, isso Orígenes estava certo, isso Orígenes errou, isso Irineu acertou, isso Irineu errou, né? Mas esse primeiro momento desses apologistas, eles estão a princípio defendendo a fé. Então, um dos primeiros livros, no Justo Gonzalez aqui não fala desse apologista, mas é um livro chamado Quadratus, tá? No 125 depois de Cristo. Ele foi escrito em defesa do cristianismo, contra os abusos do Estado romano. Ele foi apresentado ao imperador Adriano, né, na esperança de obter melhor tratamento para os cristãos. Então, você veja que é uma primeira defesa, e ele é apresentado a quem? É um imperador, né? E qual que é o pedido dele? Olha, os cristãos precisam ser melhor tratados pelas autoridades romanas, né? Eles não são inimigos do império.
Vocês leram também, o Justo Gonzalez menciona que o que culminava com a perseguição dos cristãos mesmo era o fato de que eles não aceitavam ninguém como Senhor senão a Cristo, né? Ou seja, o imperador, ele era visto naquele período como uma divindade. E como uma divindade, ele tinha que ser respeitado, tinha que ser adorado, né? Se exigia no império uma obediência ao imperador como Senhor, como Kyrios, né? Como aquele que era uma divindade. E o cristão, ele não aceitava essa divindade do imperador. Ele dizia, peraí, só há um Senhor. Esse Senhor é do reino que não é deste mundo, não é do mundo terreno. Esse Senhor é Jesus, ele é o meu Senhor. Isso foi a principal, digamos, condenação, o principal motivo de perseguição dos cristãos. Você veja que haviam várias religiões naquele período. O Império Romano nunca extinguiu as outras religiões. Ele aceitava as religiões, até assimilava as religiões, né? E ele aceitava as religiões dos povos. Mas o problema do cristão é a dificuldade com respeito ao imperador, a dizer, eu só tenho um Senhor, e esse Senhor é Jesus. Esse Senhor não é o imperador Adriano ou qualquer outro imperador romano. Esse meu Senhor é Jesus. Então, a principal fonte de perseguição dos cristãos no início foi a acusação de desobediência ao imperador. Tá? Então, por isso que os apologistas estão escrevendo aos imperadores, dizendo, olha, nós cristãos não somos desobedientes ao imperador. Nós temos a Cristo como Senhor, mas somos bons cidadãos. Né? Somos bons cidadãos de honra, temos uma moral elevada, respeitamos o nosso próximo, mas temos a Cristo e nós não somos desobedientes civis. Mas era a acusação, era a maior acusação que se tinha. Você pode ver o próprio Jesus. Qual que foi a acusação diante lá dos judeus, quando dos romanos, quando os judeus acusaram Jesus? Olha, ele diz que é rei. Né? A acusação permanece, é a mesma. Dizendo, olha, eles têm um outro senhor que não o imperador. Esse era o motivo maior, então, de crítica. Né? Temos outros apologistas aqui, como Aristides. Ele defende o cristianismo contra o paganismo. Né? Ele escreve ao imperador Antônio. Ele diz que os cristãos eram raça superior, digna de tratamento humanitário. Né? Ataca formas de adoração entre os caldeus, os gregos, os egípcios. Pode ver que tinham várias religiões. Né? Os judeus. E eles exaltavam o cristianismo acima dessas outras crenças. Né? O Justino Mártir, ele escreve em 150 depois de Cristo, ele endereça a Adriano e a Marco Aurélio, olha, escrevendo a imperadores, né? Tomava a posição de que a filosofia grega, apesar de útil, era incompleta. Olha, a filosofia é importante, a sabedoria é a razão humana, mas ela é incompleta. O cristianismo, olha só o que ele diz abaixo, é a verdadeira filosofia. Filosofia, vocês sabem, né? Filos é amor, sofia é sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria, a verdadeira filosofia é o cristianismo. Né? É amantes da filosofia, então amantes do saber. Né? Então, olha, o saber verdadeiro é o cristianismo. Né? Você tem o gnosticismo. O que é gnoses? Quem que se lembra? O que a palavra gnose significa? Conhecimento. Conhecimento. Né? Então, são formas de conhecimento, de mistério. Mas o cristianismo está dizendo, não, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria é o cristianismo e é superior a todas as outras formas de pensar anterior. Aristo, meados do século II, né, na cidade de Pela, lá na Pérea, ele escreve um livro que não chegou até nós, mas de acordo com Orígenes, ele mostra que as profecias judaicas se cumpriram em Jesus. Né? Justino fez uso dessa apologia na sua obra. Atenágoras é um outro lá do segundo século, ele escreve contra o paganismo, o Estado romano, a filosofia grega. Então não são todos que usam a filosofia, tá? Dos apologistas aí, desses primeiros pais da igreja. Muitos deles são contra a própria filosofia, diz a filosofia não é ferramenta útil para explicar o cristianismo, ela só deturpa. Então depende muito do pensador e depende da história desse pensador. Se ele era antes um filósofo, ele vai adaptar e vai dizer, olha, eu vou explicar na linguagem do filósofo
quem é o cristianismo, né? O livro escrito por Marco Aurélio, ele pede para melhorar o tratamento conferido aos cristãos, né? Tassiano também, discípulo de Justino Marte, ele exibe a considerável antagonismo contra a filosofia grega, né? Quando ele vai falar sobre a superioridade do cristianismo. Teófilo de Antioquia, ele escreve um pouco mais tarde, né? Ele segue o caminho trilhado por Tassiano. Gonzalez diz que Teófilo, como nós vimos aqui, é o primeiro autor cristão a usar o termo trindade, tá? Então você vê que a teologia está caminhando. O Minúcio Félix, fins do século I, começo do século II, em contraste com Tassiano, ele procura demonstrar que os cristãos são os melhores filósofos. Olha só, aqui ele está dizendo, está botando fé na filosofia, mas diz que o cristianismo é a melhor filosofia. O Tomás de Aquino, lá no primeiro século XIII, né, 1200, 1300 anos depois, o Tomás de Aquino, ele vai dizer que a filosofia é como uma construção, é uma casa, mas é como a construção da casa, mas a teologia é o que completa essa casa. Então, o Tomás de Aquino, um grande filósofo também, ele diz, olha, a filosofia traz ferramentas da razão, mas a teologia é que completa. Então, cada um usa o seu conhecimento e usa ou não a filosofia, explicando ou criticando diante da fé. Tá? Tertuliano, século III, ataca a filosofia com argumentos filosóficos, e os filósofos nunca o perdoaram por isso. Então, ele ataca a filosofia contra a própria filosofia, com o conhecimento que ele tinha da filosofia, ele ataca a própria filosofia, e ele considerava, olha só, a filosofia produto da mente pagã. Ele diz, olha, a filosofia não serve, é inútil para apoio à fé. Então, cada um no seu tempo. O Irineu, né, o discípulo Hipólito, defende o cristianismo contra os gnósticos, que eram aqueles que tinham vários movimentos religiosos do período. Ele escreve um livro chamado Contra Heresias, né, cerca de 180 depois de Cristo. Ele faz uma exposição chamada Primeira Exposição Sistemática das Crenças Cristãs. Então você vê que esses apologistas, eles estão começando a sistematizar a fé, dizendo, peraí, os nossos fundamentos, né, são estes. Eusébio de Cesareia, século III, século IV, exalta o cristianismo em face do paganismo, do judaísmo, né? Ele já foi apresentado aí, não sei quem, um dos colegas apresentou semana passada, né? A história eclesiástica. Então, você vê que nesse período, tem vários pensadores do cristianismo, e eles estão, o que eles estão fazendo? Eles estão defendendo a fé cristã diante da filosofia, alguns usando a filosofia como pilar para explicar a fé cristã. Eles estão protegendo também o cristianismo contra as acusações, aquelas acusações bem bárbaras, bem populares, né? Mas eles estão escrevendo aos imperadores para dizer, olha, nossos cristãos são bons cidadãos, eles não devem ser perseguidos, eles não criam rebelião contra o império, e eles têm uma moral elevada, eles são melhor do que os filósofos, né? Então, é a forma do cristianismo, naquele primeiro momento, proteger, né, a própria fé e demonstrar também que existia um conhecimento profundo teológico. Se você olhar a teologia é uma elaboração complexa, né? Se você falar sobre, pega uma boa teologia sistemática, né? Você vai ver que a teologia, a própria, como eu já falei, o próprio simbolismo da ceia, ele não é algo complexo. A obra da expiação não é algo simples. A Bíblia, simplesmente ao lê-la, a gente compreende aquilo que é importante para a salvação. Mas uma elaboração teológica, né, ela é muito bem elaborada. Nesse sentido, é óbvio, elaborada por Deus, né? Deus é quem operou a obra da salvação, do resgate humano. Mas isso tudo precisava ser explicado, porque senão ficava para o povo simplesmente como uma lenda urbana, como mais uma religião complexa que ninguém entendia nada. Então, estes primeiros pensadores, eles vão explicar o que é a fé cristã, principalmente para as mentes mais elaboradas daqueles dias, para os críticos, né? Pensadores tanto do gnosticismo como dos filósofos,
E a teologia acaba usando, em grande parte, a filosofia, e principalmente a filosofia platônica, para explicar porque o pensamento de Platão tinha fundamentos bem interessantes aí e que auxiliavam nessa caminhada. Beleza? Algum comentário dos colegas aí que gostariam de falar? Bom, nós temos mais uma apresentação hoje. Hoje é o David e o Eduardo. Né? A semana passada foi, aliás, a primeira semana foi apresentada sobre o Clemente de Alexandria. Né? O segundo, o André e o Cleverson, apresentou Orígenes. O Eusébio de Cesareia foi apresentado pelo Daniel e Danilo. E hoje é o João Crisóstomo. O João Crisóstomo já é um pouco mais adiante. Né? É um momento um pouco mais adiante, em que a igreja já está mais estabelecida, já foge um pouco desse primeiro período, tá? Porque a gente tem que caminhar com a matéria, né? Nós temos que caminhar até o século, até a Reforma Protestante, então imagina que a gente vai caminhar um pouco, né? Então o João Crisóstomo está um pouco mais adiante, e ele vive a realidade do seu tempo também numa igreja que agora já faz parte do Império Romano, né? Mas que tem também os seus desafios. Então, eu vou passar a palavra para os nossos dois irmãos aí. Eles têm a oportunidade agora para apresentar o personagem deles. Bom dia novamente, meus queridos. Todos estão me ouvindo bem? Com certeza, David. Pode prosseguir, irmão. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá boa. Deixa eu ver se eu consigo. Minha tela está sendo visualizada também? Sim. Legal, legal. Eu já vou, entre aspas, agradecer a compreensão. Se vocês ouvirem uma criança gritando muito, meu filho não tá morrendo, tá? Ele só tá brincando. Ele é meio... apartamento pequeno, criança de quarentena, de vez em quando ele surta, mas assim, podem ficar tranquilos. Minha esposa tá com ele aqui, tá? Faz parte. Faz parte, é uma benção, né? Com 8 meses, tadinha. Ela já nem tá conseguindo correr atrás dele mais, mas vamos embora. Bom, vamos falar hoje de São João Crisóstomo, né? Do meu ponto de vista, junto com Agostinho, são os pais da igreja que mais influenciaram no sentido de os seus ensinos passarem por gerações, né? Tanto São João Crisóstomo quanto Agostinho, eles são muito visitados até hoje, né? Então, eu gosto muito de lê-los, é bastante importante para os dias atuais também. Como que vai funcionar a nossa dinâmica de trabalho aqui? Eu e o Eduardo, nós dividimos em 2 partes básicas, né? Então, eu vou tratar um pouquinho da história dele, uma biografia rápida e muito concisa, e o Du vai passar algumas obras relevantes que talvez eu comece citando aqui. Ele vai trabalhar de forma mais ampla, ok? Bom, vamos lá. Alguns títulos dele aqui já aparecendo para vocês. Ele foi bispo de Constantinopla, também de Antioquia. Eu vou passar por isso com mais calma depois. É considerado hoje um doutor e pai da igreja. E o título de Crisóstomo aí, né, seria traduzido hoje como da boca de ouro, pelo fato dele ter uma retórica muito, muito boa, não só uma retórica, mas uma escrita também muito boa. Então ele foi considerado um grande pregador de sua época, por isso o título de boca de ouro. Vamos lá então falar um pouquinho das origens. Ele nasceu em Antioquia, e o que acontece? A família dele era bastante afortunada. Ele tinha um pai que era um oficial de alto nível, né? Então, ele viveu e cresceu em meio a bastante riquezas. Mas ele foi criado pela sua mãe porque o seu pai morreu muito jovem. Não se fala a causa da morte, eu não achei, mas pelo fato de ser um oficial de alto nível, a gente imagina alguma batalha ou alguma coisa do tipo. E a mãe dele acabou abandonando a oportunidade de uma
de um novo casamento, né, após a morte do pai, para se dedicar totalmente à vida do filho. Para você ter uma ideia, quando o pai de João Crisóstomo morreu, a mãe tinha 20 anos. Ela poderia facilmente ter um novo casamento, até visando o próprio sustento, até visando o próprio crescimento, mas não. Ela abandona essa possibilidade e ela investe na criação do filho. E como que parte esse investimento? Basicamente, como era todo investimento em uma criança naquela época, né? Era o estudo da cultura geral, da retórica e da filosofia, o que hoje nós conhecemos pelas artes liberais, né? Principalmente para ele poder discursar bem, para ele poder trabalhar muitas vezes a serviço do imperador. Esse era o tipo de estudo padrão que as crianças livres, no sentido de não eram escravas, né? Ficou mudo? A gente não tá te ouvindo, David. Oi, estão me ouvindo? Agora Conseguiram sim. Oh, graças a Deus, que bom. Sim, agora sim. Eu tô usando uma gambiarra aqui como microfone, então se desconectar, em poucos segundos eu volto. Eu tô usando meu celular de microfone no computador. É gambiarra, né? Vamos lá. Então, era o tipo de estudo que se tinha na época. Era um estudo muito popular para as pessoas livres, e ele estudou isso, assim como Agostinho, muitos pais da igreja também tiveram esse estudo de alto nível que nós dizemos, né? Mas o que acontece? Após esses estudos, ele se depara com a sua vida, com a sua conversão. Ele foi batizado aos 18 anos de idade, e ele renuncia a essa carreira, uma carreira promissora. E qual que é a ideia principal dele? Ele quer partir para o deserto. A ideia inicial dele seria talvez se tornar um pai do deserto, digamos assim. Ele queria ser um monge, viver totalmente ausente das riquezas, renegar tudo que ele teve, mas ele foi impedido pela sua mãe, talvez pensando em todo o investimento que ela fez, aí, vamos colocar assim. Ele foi impedido de ir para o deserto, mas, então, já que ele não pôde ir para o deserto, o que ele fez? Ele se refugiou nas montanhas, que era, vamos colocar aí uma espécie de meio termo. Ele ainda estava ali na cidade, mas ele viveu com monges muito tempo nessas montanhas, numa vida muito austera. Austera a ponto de prejudicar sua saúde. Era uma filosofia de vida, digamos assim, muito rígida, no sentido de você se alimentar apenas o necessário para você, não é para você sobreviver, é para você não morrer, entendeu? Era uma ideia de que tudo isso devia ser abandonado em nome de Jesus, em prol do reino, e uma ideia de mortificação do corpo muito, muito rígida. Então, isso prejudicou muito a saúde dele. E com a sua saúde já prejudicada, ele acaba voltando para Antioquia, ele acaba voltando para a sua cidade, aonde ele é aceito aí como diácono da cidade pelo bispo da cidade até então. Mas aí, falando um pouco da sua ideia, ele voltou muito com essa ideia, com essa frase que está na tela, que basta um só homem para reformar todo um povo. João Crisóstomo poderia ser muito bem pré-reformador aí. A ideia dele, quando ele volta e encontra uma igreja imperial, digamos assim, uma igreja suntuosa, uma igreja luxuosa, contrastando com a vida austera que ele teve com os monges, ele já procura reformar essa igreja no sentido de trabalhar com essa dificuldade que a igreja tinha quando ela se imperializou, digamos assim. A dificuldade que ela tinha de entender até que ponto ela poderia ter posses, ter riquezas,
etc. Mas ele foi, então, aceito, o bispo da época que o aceitou como diácono, em 381, foi o bispo Melécio, era o bispo da época, e ele escreveu nessa época já, não sei se o Du vai falar sobre isso, o Tratado sobre o Sacerdócio, que é um dos maiores tratados, até hoje, inclusive. Ele é consultado, ele tem, eu tenho ele aqui da Paulus, né? E é um tratado muito bom, que ele já começa a tratar algumas dessas ideias de reforma, certo? Bom, vamos lá. Falando um pouco das posições eclesiásticas que ele teve durante o seu ministério. Como eu disse, em 381 ele foi aceito como diácono de Antioquia. E o que acontece? O bispo Melécio de Antioquia, ele, como que nós podemos dizer isso sem ferir a imagem do coitado? Ele não era muito bom na pregação, vamos colocar assim. Era meio pica-fumo. Isso, sensacional. Na linguagem do seminarista de hoje. Exatamente. E esse bispo, ele começa a dar muita abertura para João Crisóstomo pregar, certo? Ele começa a dar muitas homilias na igreja, mesmo não sendo, no caso bispo, mesmo sendo diácono, ele era permitido ali, talvez não administrar os sacramentos, mas as homilias era permitido, muito por qualidade dele, mas também, vamos colocar como deficiência do próprio bispo da época. E as pregações dele, inclusive pregações rígidas de reforma da igreja, elas começam a ficar famosas. E onde elas chegam, então? Elas levam ele à ordenação, 5 anos após, né? Foi uma ordenação, assim, natural, digamos assim, porque ele começou a crescer dentro da própria comunidade de Antioquia, uma igreja que já era muito, historicamente, já é uma igreja muito importante para o cristianismo, né? A igreja de Antioquia. E ele ganha mais proeminência, a ponto de ele ser eleito, né, bispo de Constantinopla, 11 anos após a sua ordenação em Antioquia. As pregações dele, a fama dele chega a Constantinopla, e ele precisa, ele é chamado, né, quando o bispo de Constantinopla morre, eu não vou lembrar o nome do bispo que morre de cabeça. Mas, enfim, o bispo de Constantinopla morre e a igreja de Constantinopla, que era ali a capital do Oriente, né, chama ele para ser bispo da igreja. Ele, de fato, aceita esse convite, ele vai, mas ele não muda a sua essência. E aí a gente pode imaginar o que acontece com alguém que prega contra as riquezas da igreja na capital oriental do Império, numa igreja totalmente luxuosa, digamos assim, certo? O que acontece? 5 anos depois, ele é deposto do seu cargo e exilado. A história nos conta que ele é deposto de uma maneira muito, não sei se eu consigo usar algum adjetivo calmo para isso, mas de uma maneira muito complexa, porque é durante a celebração a celebração pascal. Durante a celebração, ele é deposto, ele é impedido de terminar aquela celebração e é exilado. E esse exílio dá a ele uma fama, né, a alguns nomes durante o exílio. O Crisóstomo já veio durante todo o seu ministério, o fato de ser chamado de Boca de Ouro. O título, de novo, Paulo, é pelo fato dele gostar muito das cartas, ele abordar muito as cartas paulinas em todas as suas pregações. E Agostinho do Oriente, pelo fato dele ser, na verdade, ele não ser um pai latino, né? Pelo fato dele escrever em grego, e aí ele estar em outra categoria de pais da igreja, dos pais capadócios ali, mas ele tem a mesma educação e às vezes parece que o mesmo caminho de Agostinho, né? Primeiro estudando retórica, as artes liberais, e depois sendo chamado para o ministério e encontrando divergências no ministério, ele é chamado de Agostinho do Oriente, mas isso falando como uma posição eclesiástica. Falando um pouco da posição teológica dele, né? Como eu já disse, ele abdicou das riquezas e teve uma vida bastante austera, isso desde a época que ele foi para a montanha com os monges, mas isso persistiu até o fim de sua vida.
e ele começou a denunciar os abusos internos da igreja, abusos relacionados a bens, digamos assim, né? Abusos relacionados a injustiças sociais. Ele era muito apegado, ele tomava muito partido dos pobres, das injustiças sociais. Ele chegou em Constantinopla, para se ter uma ideia, ele tirou todo o luxo da casa episcopal. Ele não podia mexer na igreja, né? Mas anexo à igreja tinha a casa episcopal, que era onde o bispo anterior vivia. Ele tirou todo o luxo, ele expulsou todo o ouro da casa, ele fazia questão de fazer todas as suas refeições sozinho, entendeu? Ele não fazia aquelas recepções para várias pessoas, para vários ministros, como já era um padrão ali da igreja de Constantinopla devido à sua posição. Como ele abandona tudo isso, ele começa a ir para o outro lado da história, né? Ele começa a tomar partido dos pobres, começa a tomar partido das injustiças sociais, e isso, num primeiro momento, é um discurso bonito, mas a igreja o apoia, mas como nós vimos 5 anos depois, a igreja já não suporta mais esse tipo de ataque contra ela mesma, né? Contra a estrutura que ela mesma tinha construído, e ele é deposto. E ele iniciou, quando chegou em Constantinopla, ele iniciou uma reforma muito importante, que inclusive também nós temos até os dias de hoje na Igreja Oriental, que é a Divina Liturgia que ele escreve, né? Na verdade, alguns historiadores vão dizer que ele não escreve essa Divina Liturgia, ele só adapta ela. Quando ele chega na igreja de Constantinopla, eles já têm essa liturgia, essa forma de culto, de missa que eles têm, ele apenas adapta ela de forma a torná-la mais simples, e isso é usado até os dias de hoje pela igreja, a igreja siríaca eu sei que usa, copta talvez não use, mas muitas igrejas da parte oriental usam a Divina Liturgia, junto com a outra liturgia de, meu Deus, São Basílio, isso, junto com a liturgia de São Basílio, são as duas liturgias que regem a Igreja do Oriente aí. Então, ele é muito conhecido, talvez mais conhecido lá do que aqui, né? Como uma pessoa que sistematizou o culto, o culto cristão, né? No cristianismo. Nós temos aqui muito mais influência dos pais latinos e do Ocidente no nosso culto. Nossos cultos, o culto oriental é muito diferente do culto ocidental, mas o culto oriental se dá muito ao trabalho e à filosofia, à pregação de São João Crisóstomo, certo? Caminhando para o final, falando da morte dele e do legado que ele deixou. Como eu disse, ele teve diversos problemas de saúde desde o princípio. Algumas referências históricas dizem que ele era uma pessoa... eu deixei até a imagem dele aí, não se escandalizem, né? Eu brinco de não se escandalizar, porque teve uma vez um membro da minha igreja ficou bem escandalizado de eu colocar essas imagens, essas agiografias, né, dos pais da igreja. Um membro ficou, você não pode usar imagem assim, ele era pecador. Não se escandalizem. Mas essa imagem aí é muito boa para mostrar os problemas de saúde dele. Ele tinha o rosto muito magro, ele era calvo, ele tinha problemas não com excesso de peso, muito pelo contrário, ele era muito magro, então ele tinha voz baixa. Então o fato de ser boca de ouro é porque o conteúdo dele é muito bom, mas não que a exposição dele fosse muito boa, porque de fato ele tinha muitos problemas de saúde, e isso se agravou com o tempo e com o exílio, né? Ele se agravou ainda mais, porque ele continuou com a sua vida austera, e no exílio ele conseguiu continuar e, na verdade, intensificar muito a sua atividade literária. Ele escreveu muito, ele escrevia para todo mundo que pedia conselho para ele. As cartas dele, eu tenho aqui também da editora Paulus, o volume 23, tem várias cartas que ele escreveu a Olímpia. O tom dessas cartas é extremamente pastoral, não é uma carta teológica, ela não é uma carta dogmática, é uma carta pastoreando. Ele era muito conhecido como um pastor de ovelhas, não talvez um teólogo dogmático que vá conceituar toda a história.
ele trata de maneira bem pastoral, bem próxima, mas ele faz também comentários, se não me engano, nós temos comentários dele de Mateus, Marcos e Lucas, né? Além dos comentários das cartas de Paulo. Enfim, o exílio foi muito bom para ele no sentido de escrita, ele aumentou muito as obras dele. Como eu já disse, ele tem um tom consolador e pastoral nas cartas, e ele morreu no ano de 407 depois de Cristo, em exílio ainda, em separação, digamos assim, da igreja, segundo a história, e aí a gente não sabe o quanto de romantização tem, sua última frase é glória a Deus por tudo. Então agora eu vou passar para o Du, e ele vai seguir um pouco com a parte literária mesmo, com as obras de João Crisóstomo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, depois e aí ninguém faz, porque, por favor, né, gente? Aquela cooperação. Tudo bem, gente? Obrigado. E aí, queridos, tudo bem? Se a minha voz estiver travando um pouco, vocês me falam, por favor. Às vezes, quando eu abro o vídeo junto com o microfone, trava. Tá ok aí, né? Bom, eu vou estar falando um pouco sobre as obras de João Crisóstomo. Como o David começou falando aí, o João Crisóstomo era um grande orador, né? Ele falava muito bem, ele expunha muito bem as escrituras e ficou conhecido como Boca de Ouro, né? E as principais obras dele aí são as homilias, né? Mas vou começar falando aqui acerca do Tratado sobre o Sacerdócio, que o David comentou um pouco aí. Bom, a princípio, o Tratado sobre o Sacerdócio é um pedido de desculpas do João Crisóstomo, né? Porque ele tinha combinado com um amigo dele chamado Basílio, que ambos só aceitariam participar, ser ordenados, né, ao sacerdócio, se fossem de comum acordo e os dois caminhando juntos até o altar. Então eles tinham feito esse acordo entre eles, deles serem ordenados juntos, né? Mas o João, que era muito esperto, ele gira aí o Basílio e deixa o Basílio ir sozinho até o altar, né? E ele não se sente digno da sublime dignidade do sacerdócio. Então ele não vai, nesse primeiro momento, ser ordenado ali, né, ao sacerdócio. Então ele escreve esse tratado sobre o sacerdócio, onde ele expõe essa sublimidade do sacerdócio. E ele fala disso com uma maravilhosa admiração, né? Ele expõe muito bem isso, ele mostra como que é a grandeza do sacerdócio cristão. E um trecho desse tratado sobre o sacerdócio diz o seguinte: contempla o Senhor sacrificado e colocado como vítima sobre o altar. Olha o sacerdote que preside ao sacrifício e ora. Olha também para todos os presentes, como que banhados e tingidos por aquele sangue preciosíssimo. E dize-me, se pensas estar ainda entre os homens sobre a terra, ou não te sentes antes transportado subitamente para o céu, e ali, tendo banido todo pensamento carnal, não te parece estar contemplando com a alma pura a própria glória celeste? Esse é um trecho aí do tratado sobre o sacerdócio de João Crisóstomo. Gente, não tem slide aqui, vocês vão ficar com o meu rostinho, tá bom? Aos 39 anos, ele passou a substituir o padre, né, nas suas homilias, porque é muito hábil no falar. E aí ele ficou muito conhecido nas suas homilias, né? E ele denunciava principalmente o paganismo na vida urbana, ali na Antioquia, né? Um dos assuntos mais frequentes em suas homilias era o paganismo na cultura de Constantinopla. E ele condenava principalmente as diversões populares da época, né? As diversões dos pagãos, os teatros, as corridas de brigas. E ele condenava principalmente os cristãos que participavam dessas coisas. Uma frase muito conhecida dele é a seguinte: se você perguntar a um cristão quem é Amós ou Obadias, quantos eram os apóstolos ou os profetas, ficam mudos. Mas se perguntar-lhes sobre calos ou jóqueis, responder-te-ão de forma mais solene que sofias ou retóricos. O João é muito interessante porque ele tem uma maneira de expor seu pensamento que conversa muito com a sua cultura. Eu acho isso muito interessante nele. Bom, uma homilia também que ficou muito conhecida dele é a homilia de Páscoa, né, que em grego é chamada de hierático.
E até hoje essa homilia é lida em voz alta nas igrejas ortodoxas, igrejas católicas do Oriente, de rito bizantino. Né? Elas ainda são lidas, celebradas da manhã de Páscoa até hoje. Então ele manteve uma atividade literária muito intensa também, respondendo a todos que lhe pediam conselho. O David falou também das cartas ao Lincoln, também, que é um exemplo muito claro disso. E a maioria das homilias do João Crisóstomo eram comentários bíblicos acerca do Antigo e do Novo Testamento. Ele fez um extenso comentário acerca de Gênesis, ele explicou também Isaías, Salmos, mas ele gostava principalmente de pregar o Evangelho. E por isso ele também fez um extenso comentário de Mateus e João. E o David também comentou que o apóstolo Paulo era o autor preferido dele. Né? As homilias de João também tinham uma ênfase no cuidado com os necessitados. Então ele sempre confrontava a riqueza daqueles que usavam a sua riqueza simplesmente para si mesmos. Né? Uma outra frase dele diz assim também: honras de tal forma teus excrementos a ponto de recebê-los em vasilhas de prata, quando o outro homem criado à imagem de Deus está morrendo de frio. Muito interessante, né? E durante seus 2 primeiros anos como presbítero em Antioquia, João denunciou judeus e cristãos judaizantes, né? Ele escreve cerca de 8 homilias que pregou aos cristãos da congregação que participavam de festivais judaicos. E eles guardavam ainda as observâncias judaicas, né? A circuncisão, o sabá, entre outras coisas. Mas não se sabe ao certo qual era o grupo que ele enfatizava, né? Os judeus ou os cristãos em práticas judaizantes. E o David falou uma coisa aqui, que ele esqueceu o nome do bispo, né? Em 397, o bispo Nectário, que substituía o Gregório Nazianzeno, tinha morrido. Isso, né? garoto! E aí o João Crisóstomo foi amado, então, para comparecer lá em Constantinopla. Alô, David? Não, eu tô agradecendo por você ter lembrado aí, eu esqueci totalmente aqui. Ah, tá, travou aqui, perdão. Foi o bispo Nectário, morreu, então o João foi chamado a comparecer em Constantinopla e ali foi ordenado o novo bispo ali, né? Então, a partir disso, ele iniciou as novas reformas ali que o David contou também, né? Acerca da ordem de vida dos clérigos e monges. Então, ele organiza uma reforma litúrgica com a preocupação de levar Deus aos homens por meio da sua divina liturgia. Foi comentado também pelo David. A divina liturgia até hoje também é seguida aí nas igrejas ortodoxas e católicas orientais que seguem o rito bizantino. Ok? Outros tratados dele foram as instruções aos catecúmenos e incompreensibilidade da natureza divina. Enfim, só resumindo aqui, as obras do João Crisóstomo sobreviveram ao tempo aí, né? E são muito mais numerosas do que qualquer outro dos padres gregos, né? Dos pais gregos, João Crisóstomo, sem dúvida, é o mais importante de todos. E as suas obras são muito contemporâneas. Pode ser lida hoje como são, de fato, e vale a pena ser lida, né? João rejeitava a tendência de sua época em relação à interpretação alegórica da escola de Alexandria, né? Como um bom discípulo da escola de Antioquia, ele defendia a interpretação literal da escritura. E o mais interessante disso é que, apesar dele expor ali a escritura com fidelidade, uma exegese bíblica mesmo, ele também conseguia aplicar isso na vida dos seus ouvintes, e aplicava de uma forma muito interessante. Ele conseguia impactar mesmo a vida dos seus ouvintes na sua interpretação bíblica. Ele ensinava lições práticas aos seus ouvintes. E o seu exílio demonstrou a rivalidade que existia entre Constantinopla e Alexandria pelo conhecimento da sé mais importante do Oriente. Bom, acho que é isso. João Crisóstomo deixa ensinos importantes para a gente acerca da interpretação bíblica, as homilias dele e como ele foi influente como o principal dos pais gregos. Acho que é isso. Mais alguma coisa, gente?
Ok, Eduardo, ok, David. Nosso tempo também já foi, né? É importante conhecer esses pais da igreja, esses pensadores, a influência que deixaram até mesmo na reforma protestante, né? O João Crisóstomo é muito valorizado pela sua ortodoxia, pelo seu conhecimento, pela sua prédica pastoral, né? E tem de fato muito a nos ensinar também. Queridos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Eduardo, David, agradeço aí a contribuição de vocês para a aula e agradeço a presença de todos os irmãos também. Que Deus abençoe. Até mais. Tudo de bom para vocês. Valeu. Até mais. Valeu. Falou. Até mais, queridos. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu!